Olá! Hoje a gente vai mergulhar um dos conceitos mais centrais da teologia cristã, usando como base a lição Deus o Pai. Vamos tentar entender juntos quem ele é e por que essa identidade é tão, mas tão fundamental. Exato, porque a gente ouve muito, né? Deus o Pai. Mas quem é ele, afinal? Quando a Bíblia usa esse termo, do que ela está falando exatamente? É isso que a gente vai investigar agora. E para a gente entender isso de verdade, a gente precisa começar pelo começo, pela base de tudo. A afirmação mais fundamental que a Bíblia faz sobre a identidade do Pai. É o nosso ponto de partida. E o ponto de partida aqui é algo bem radical. A Bíblia não diz que o Pai é um Deus, ou o mais importante. Ela diz que ele é o único Deus verdadeiro, a fonte original de tudo que existe, a realidade final. E olha só que interessante essa passagem de João. O que ela está dizendo é que a vida eterna não é sobre seguir regras, é sobre relacionamento. É conhecer o Pai, o único Deus verdadeiro, e Jesus que ele enviou. Não é um conhecimento de livro, sabe? É algo pessoal. A partir daí, a lição O descreve como a fonte da própria divindade. Pensa assim, o Pai é a nascente. O Filho e o Espírito Santo procedem dele. Eles agem sempre juntos em unidade perfeita, mas o Pai é apresentado como o grande arquiteto, o planejador por trás de tudo, inclusive da redenção. Tá, beleza. Mas aí surge uma pergunta gigante, né? Se o Pai é essa fonte infinita, eterna, soberana, como é que a gente, que é tão pequeno, tão limitado, consegue de fato conhecer esse Deus? Como essa ponte é construída? E a resposta que a lição nos dá é surpreendente. A ponte não é um conjunto de ideias ou uma filosofia. A ponte é uma pessoa, Jesus Cristo. É ele a revelação completa e definitiva de quem é o Pai. E esse caminho para conhecer o Pai é descrito em 3 passos bem claros. Não é complicado. Primeiro, ele se revela aos humildes, àqueles que estão abertos. Segundo, esse conhecimento vem especificamente por meio do Filho. E isso culmina no 3º passo, que é a ideia de que olhar para um é de fato ver o outro. E essa frase de Jesus, nossa, é uma das coisas mais fortes que já foram ditas. Pensa bem, ele não está falando, eu me pareço com o Pai, ou eu sou um bom exemplo. Não, ele está dizendo, olhou para mim, viu meu caráter, ouviu minhas palavras, então você viu o próprio Pai em ação. É a imagem perfeita e visível do Deus invisível. Certo? Então a gente já entendeu a identidade do Pai e que a forma de conhecê-lo é através de Cristo. Agora vamos um pouco mais fundo. Vamos tentar montar um retrato mais detalhado do caráter dele, olhando para seus atributos e até para os nomes que ele recebe. Para ajudar a gente a entender isso, a teologia faz uma divisão que é bem útil. De um lado tem os atributos que a gente chama de incomunicáveis. São as coisas que só Deus tem. Ser todo-poderoso, estar em todos os lugares, ser eterno. Mas do outro lado tem os comunicáveis, que são qualidades como amor, justiça, bondade, que ele compartilha com a gente porque fomos criados à sua imagem. E os nomes de Deus na Bíblia contam uma história parecida, uma jornada. Começa com Elohim, o Criador, poderoso, distante, passa por Adonai, o Senhor, soberano, chega em Javé, o Deus que faz aliança, que se relaciona. E aí Jesus chega e ensina a gente a chamar Deus de Abba. É uma palavra em aramaico super íntima, como paizinho. Isso muda completamente a nossa relação com ele. E é aqui que tudo se conecta, sabe? Toda essa conversa sobre identidade, revelação, atributos, nomes, não é só teoria. Tudo isso aponta para uma verdade que é muito pessoal, que pode transformar a nossa vida. É onde a doutrina vira experiência. Exatamente. A grande sacada da lição é essa. O objetivo não é acumular informações sobre Deus. Conhecer o Pai, através do Filho, é a própria definição de vida eterna. É sair de um conhecimento teórico para um conhecimento de verdade, relacional, vivo. E o resultado disso tudo é incrível. Por causa de Cristo, a nossa posição muda. A gente deixa de ser só criatura e passa a ser filho. É uma adoção oficial. E por causa dessa adoção, como diz o apóstolo Paulo, a gente tem a liberdade de chegar para o Deus do universo e chamar ele de Abba, de Pai. E tudo isso deixa a gente com uma última pergunta, para pensar mesmo. Se essa verdade da adoção é real, como é que isso muda o nosso dia a dia? Saber que somos filhos de Deus, como isso afeta nossa ansiedade, nossas decisões, nossa esperança no futuro? É a pergunta que conecta tudo que a gente falou com a vida real.